Olá, eu sou o professor Hercílio da Costa, bem-vindo ao meu canal. Esse é o primeiro vídeo de alguns que nós vamos tratar do tema diversidade cultural. E uma sociedade tão plural como a nossa, mas uma pluralidade que nem sempre é bem vista por algumas pessoas. É gritante a necessidade de nós falarmos sobre diversidade cultural, sobre o diferente, sobre o diverso. Se você já gostou desse tema, deixe seu like. Se não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Então, para nós iniciarmos o nosso estudo de diversidade cultural, nós precisamos entender o que é cultura. Qual o conceito de cultura? O que é cultura? A palavra cultura vem do latim colere. Colere. Colere é cultivar, é o cultivo. Por isso que a gente diz assim, agricultura. O colere do agri, o cultivo da terra. Psicultura, o cultivo de peixes. Apicultura, o cultivo de abelhas. A cultura, enquanto nós conhecemos cultura, portanto, é o cultivo da vida, o cultivo da natureza humana. Nós, seres humanos, cultivamos a vida, cultivamos a natureza humana de um jeito específico e esse jeito vai construindo a nossa cultura. Portanto, a cultura é o jeito com que cada ser humano, cada grupo social cultiva a vida, cultiva a natureza. A própria natureza humana vai se cultivando, vai se construindo, certo? Diversidade cultural, portanto, é a disciplina que vai estudar essas diferentes formas, esses diferentes jeitos de se cultivar a vida, de se cultivar a natureza humana, certo? Isso, o estilo de cultivo da natureza humana está ligado à comunidade, geografia, valores. Então, assim, cada pessoa vai cultivar a natureza humana, vai cultivar a vida de um jeito específico, graças à sua geografia, graças aos seus grupos sociais, às suas famílias, aos seus valores, que daí vão construindo culturas específicas. Por isso que nós temos várias culturas, várias culturas. E é por isso que não se pode colocar uma cultura como objeto moral sem olhar com os olhos de dentro. Isso aqui é uma coisa muito importante. Nós, muitas vezes, às vezes geramos preconceito por causa disso. Porque nós olhamos para uma cultura com os olhos de fora, sem entender a cultura. Nós precisamos buscar entender a cultura, olhar com os olhos de dentro daquela cultura. Por que aquele povo vivia assim? Ou por que esse povo vive assim? Por que eles pensam assim? Aí eu busco entender e olhar com os olhos. Ah, agora eu entendi. Por isso que nós não podemos colocar uma cultura como objeto moral, olhando com os olhos de fora, mas com os olhos de dentro daquela cultura. Nós vamos estudar uma cultura com os olhos de fora, obviamente. Nós vamos falar aqui sobre algumas manifestações culturais, por exemplo, e a gente se obriga a falar sobre essa cultura com os olhos de fora. Mas nós não podemos colocar juízo de valor. Nós não podemos colocar essa cultura, como ela é boa, como ela é ruim por causa disso. Não. Nós podemos apresentar, estudar essa cultura com os olhos de fora. Mas a partir do momento que eu preciso colocar juízo de valor naquela cultura, aí eu preciso olhar com os olhos de dentro. Certo? A construção cultural, ela se dá por estágios. Por estágios. Então, o primeiro estágio é o estágio individual, das experiências subjetivas do indivíduo, depois a família, depois a minha rua, o meu país, e os grupos vão se aumentando. Então, a minha cultura, ela vai se dando por estágios. E isso a gente percebe, né? Vamos dar um exemplo muito específico aqui que eu sempre dou para os meus estudantes. Um paranaense, ele vai jantar em casa, né? O marido ou a mulher vão preparar o jantar lá em casa, né? Paranaense. Então eles vão fazer arroz, vão fazer feijão, vão fazer carne, salada, e aí eles vão jantar. Essa é a janta do paranaense.
Um catarinense, por exemplo, vai jantar. A grande maioria dos catarinenses, eles vão pegar ou o que sobrou do almoço, ou eles vão pegar pão, bolacha, café e vão tomar o seu cafezinho, fazer a sua refeição ali. Veja só, o jantar de um paranaense é comida. Às vezes a gente vê paranaense com a panela de pressão ligada à noite fazendo feijão. Um catarinense não vai fazer isso. Ele vai comer pão, café, biscoito, bolacha e vai comer, quem sabe, o máximo o que sobrou do almoço daquele dia. Isso já são diferenças culturais bem específicas, certo? Nós vamos almoço de domingo. Tem pessoa que é tradição no almoço de domingo ter maionese. Só que de acordo com cada família, a receita da maionese varia. Tem família que coloca ovos cozidos, uma caixa de creme de leite no liquidificador, bateu, fez a maionese, joga em cima da batata, está pronta. Tem família que coloca ovo cozido, ovo cru, vai colocando óleo, vai mexendo até transformar aquilo em uma maionese e joga na batata e tal. Tem gente que abre um pote de maionese pronta, das marcas famosas que existem, coloca na batata, está pronto. Então, são características que dependem, que variam de acordo com a geografia, com os valores familiares, certo? Então, a cultura ela é feita assim, constituída assim. Coisas simples fazem parte da cultura. Escovar os dentes, tomar banho, passar protetor solar. Isso é cultural, né? Nós, brasileiros, por exemplo, temos o hábito de tomar ao menos um banho por dia. Pelo menos um banho por dia. Nós herdamos isso dos nossos antepassados indígenas, né? Dos índios que aqui viviam no Brasil, quando chegaram os colonizadores. Esses índios ensinaram o hábito do banho diário, né? Então, o brasileiro tem esse hábito de tomar pelo menos um banho por dia, se não mais de um banho por dia. Há países que não se tomam um banho por dia. Se toma 2, 3 banhos por semana. Tem lugares que tomam até um banho por semana. Não se vê a necessidade de mais de um banho por semana, certo? O escovar os dentes, né? Tem lugares, tem países, nos Estados Unidos, por exemplo, é um deles que é estranhíssimo a pessoa escovar os dentes na empresa. Tem gente que almoça lá na empresa e aí vai para o banheiro e escova o dente. Isso é estranhíssimo. O comum é a pessoa escovar os dentes de manhã e à noite. Durante o trabalho, na empresa, não se escova o dente. É algo estranho ver alguém na pia do escritório, por exemplo, escovando o dente. Já no Brasil é quase que impensável a pessoa estar no escritório e não escovar o dente depois do almoço. É uma coisa estranha. Então isso depende da cultura. Isso é para mostrar como as culturas são diferentes. Mudanças físicas também variam de acordo com a cultura. Lembra que a gente falou sobre geografia, né? A geografia também influi na cultura. Olha só, culturas menos abonadas financeiramente tendem a construir pessoas mais magras e de saúde débil. Isso é fato, certo? Outra, culturas construídas em lugares frios resultam em pessoas de pele clara e olho claro. Culturas constituídas em lugares quentes resultam em pessoas de pele mais pigmentada, com melanina, né? Com maior melanina. Então, isso é cultural, a geografia é responsável por causa disso, certo? Isso não significa que uma pessoa é melhor que a outra por causa disso, certo? Isso é diferença porque a pessoa nasceu lá Claro, não é porque a pessoa nasceu, né? A gente não pode... a gente leva pessoas de olho azul e pele clara para uma África, por exemplo, como as colônias francesas fizeram, e as pessoas são africanas e nascem brancas de olho azul, né? A gente está falando de uma construção cultural de milhares de anos, né? Então, as pessoas que foram se desenvolvendo ao longo da evolução humana em lugares frios foram perdendo a melanina, o olho foi ficando claro, certo? E as pessoas que foram se desenvolvendo ao longo dos muitos e muitos anos em lugares quentes foram ficando com mais melanina para se proteger do sol. Nos lugares frios
menos melanina, porque não precisa se proteger do sol, precisa absorver a vitamina D, precisa absorver a energia do sol, certo? E aqui entra um assunto muito importante. Dentro dessas cores, dessas diversas cores, quantas raças existem na humanidade? Então, a gente vê uma humanidade muito colorida, muito diversa, né? E a gente pode perguntar, quantas raças existem na humanidade? Quantas será? Só existe uma raça, a raça humana. Aí a gente poderia dizer assim, poderíamos até dizer a raça branca, a raça negra, raça amarela, raça vermelha. Isso daqui não são raças, são etnias. Etnias. O que são etnias? São variações, variáveis, né? Dentro, não falei variações variáveis, né? Variações, vírgula, variáveis dentro de uma mesma cultura, de uma mesma raça. Então, a raça é a humana. E dentro da raça humana pode ter gente com mais melanina, aí a pele é mais preta, pode ter gente com menos melanina, a pele é mais branca, pode ter gente com olho puxado, pode ter gente, enfim, são etnias dentro de uma mesma raça. Há pessoas que ainda trazem essa ideia de raça, a raça preta, a raça branca. Isso é uma linguagem já atrasada, já está sendo ultrapassada, né? Porque quando a gente diz raça, a gente logo coloca que uma raça é superior à outra. Existe uma raça superior. E quando a gente diz que existe uma raça superior, a gente corre o risco de cair no racismo. O que é o racismo? O racismo é quando a gente acredita que existem várias raças humanas e que uma é superior à outra. Geralmente é da pessoa que está falando, né? Então, o racismo é isso. Quando a gente acredita que por diferenças étnicas, por diferenças nas etnias, uma pessoa é superior à outra. E isso não é verdade, certo? Os seres humanos são iguais, mas diferentes em etnias. E isso não torna uma pessoa melhor ou pior do que a outra, certo? E aí a gente vai... O racismo, por exemplo, é um exemplo de discriminação. Mas existem vários outros tipos de discriminação, né? Formas de discriminação e atitudes de discriminação. Genocídio, etnocídio, segregação, assimilação, estereótipo, né? São vários tipos de discriminação. Xenofobia, misoginia, certo? Que são discriminações que a gente vai gerando por conta dessa ideia de que um é superior ao outro, de que uma pessoa é superior à outra por causa de diferenças religiosas, de diferenças étnicas, do bairro onde mora, do estado em que nasceu, certo? Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de discriminação. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aí, e se não é inscrito no canal, já se inscreve. Isso vai ativar o sininho aí e vai te avisar quando eu postar um vídeo novo. Lá no teu celular vai aparecer uma notificação. Beleza? Um abraço, até a próxima, valeu!